noite para você que está mais uma vez neste podcast lindo, maravilhoso. Aliás, o melhor podcast do mundo, ou Entrevista com Elas. Ao lado da minha parceira, amiga Daniela Santos. Tudo bem, Dani? Oi, Theo, minha super parceira Teodora Malacrida. Mais uma vez, uma alegria enorme para mim estar aqui ao seu lado para conversar, pra gente tomar cafezinho, comer bolo, trocar ideia com uma mulher top, hein? Poderosa, gente. Linda. Você vai ver. Incrível. E tá com batom que eu adoro. Um arraso. Batom que eu Cabelo adoro. com cachos. Um arraso. Daqui a pouco você vai ver. Aguenta aí. Só um pouquinho. Porque é só pra criar expectativa Né, e segurar Dani? a audiência, especialmente masculina deste podcast, né, Theo? Adoramos. Ó, gente, antes disso, de apresentar a nossa entrevistada, você vai ver que a gente tá brincando, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, É um brincadeira, grande mas é fundo de de verdade. verdade. Quero te falar para você que quer contar a sua história de empreendedorismo, de vida, de lutas e grandes vitórias. E ajudar pessoas a se inspirarem a empreenderem também. O espaço aqui está aberto para você. Quer contar a sua história? Quer ser entrevistado por elas? Por nós? Ai, que As delícia. jornalistas Teodora Malacrida e Daniela Santos, nós estamos abrindo esse espaço para você. Vai ser um prazer e uma honra entrevistar você, entender a sua história e oferecer pro essa oportunidade mundo. para você divulgar o seu nome, a sua imagem, a sua marca para o mundo através da internet. Isso é tão maravilhoso, né, Theo? Maravilhoso se posicionar na internet, levar a sua marca além fronteiras. E claro que você só vai conseguir estar no topo se for conosco. É sobre isso. Entrevista com elas. Entre em contato com a gente. Nós vamos até você conversar, bater um papo, mostrar a nossa proposta e o nosso projeto, que é lindo. E você que já nos acompanha sabe muito bem disso. E quem não nos acompanha ainda, né, Dani? Já aproveita, já se inscreve no canal, entra aí nas nossas redes sociais, curte e compartilha todos esses episódios maravilhosos que nós já gravamos. E o de hoje também vai ser sensacional. E nós nos conectamos com ela. Daqui a pouco você conta a sua história, mas apresenta ela. Vamos quebrar esse suspense logo, Vamos Theo. apresentar, então, com vocês, ela, doutora Daiane Mendes. Olha Ai, que que coisa mais delícia. linda. Que delícia estar aqui. É um prazer muito grande. Eu tava falando pra Dani que eu assisti ela Ah, na meu TV Deus. Brasil. E Então, faz tempo, né? E faz tempo. Gente, não abafa, não vamos revelar, eu não né? eu não tenho esse problema. Eu também não. Daiane, de Também maneira nenhuma. Eu trabalhei 20 anos em televisão. É a minha Uau, história. A sim. minha história com Tangará da Sim, Serra, incrível. com o Mato Grosso e agora com o Brasil, com o mundo, através do podcast. Através Olha do que lindo. podcast. A internet abre essa possibilidade. Sim. A gente tem que avançar territórios, né? Isso é maravilhoso. Então, eu fico muito feliz de saber que você me assistia e que hoje a gente está aqui, frente a frente, trocando Batendo ideia, papo, batendo olha que papo. lindo. Olha que linda. A vida é Sim. maravilhosa nesse Sim. sentido, né? De Exatamente. construção de oportunidades, como as coisas vão acontecendo. Então, para mim, é uma alegria ter você aqui. E seja bem-vinda e vamos conversar. E eu quero saber como que foi, porque eu te conheci agora, mas vocês se conectaram, né? Como é que foi, Theo? Sim, conheci Daiane na internet, né, Dai? Aham. Comecei a seguir a Dai. Falava, caramba, que mulher é essa? E tava lá, doutora Daiane Mendes. Falei, meu Deus. E quando eu sigo alguém, Dani, quando eu tenho interesse, eu vou atrás, sabe? A gente Aham. vai buscando. Você vai stalkeando. A gente vai stalkeando. Talvez por causa da nossa profissão também, isso daí já ajuda. Mas enfim, mas nunca tivemos contato. Até que nos encontramos, de verdade, num evento dos Sementinhas. Um projeto bem bacana que tem aqui em Tangará da Serra. A Daiane foi falar sobre autoconhecimento e eu fazer o mestre de cerimônias. Ah, vocês estavam no mesmo evento. No mesmo evento. Depois do evento que a gente se conectou. Foi muito legal. Muito bacana, Foi amor né, à Dai? primeira vista. Ai, que Sim, a máximo! gente tem uma energia muito parecida. Que Igual- legal! Te conhecendo agora também. Aham. É instantâneo, né? A conexão. É isso aí. Tal. Então, É. foi lá mesmo no projeto social do Sementinhas que eu fui falar sobre autoimagem, posicionamento, né? Que hoje é a minha expertise. Que é o E seu foi, trabalho.
É o meu trabalho. Mas É uma por delícia. que, então? Então, vamos começar, gente, do começo. Por que doutora Daiane Mendes? Aliás, quem é Daiane Mendes? Vamos lá. Olha, Pois essa pergunta é. faz pensar, né? Muito boa, Quem muito Essa boa, pergunta é Daiane Mendes. profunda. E eu adoro, porque assim, eu É. ensino, inclusive, as minhas alunas, as minhas mentoradas, que nós não somos a profissão que nós carregamos. Uau. Né? Eu sou os meus valores, É isso aí. principalmente. Só que, obviamente, a gente não fala para as pessoas, né? Ah, eu sou fidelidade, eu sou lealdade, eu sou amor, eu sou família. Né? Você vai falar relacionado quem você é, a posição que você ocupa muitas vezes. Sim. Mas é bom a gente ter consciência de quem eu sou na essência. Eu não sou médica, eu estou médica, Aham. né? Quem Verdade. realmente exerce a profissão. Você não é jornalista, você está Tá. jornalista. Mas antes disso, quem é você realmente? Mas no contexto de falar para as pessoas realmente que posição eu ocupo, inclusive ensino sobre isso, né? Eu empreendo há mais de 15 anos. Comecei a empreender com mais ou menos 13 anos de idade. Em quê? Uma menina de 13 anos 13 anos. empreendia em que segmento? Fazia o quê? Vendia o quê? Então, eu comecei a empreender, sempre tive o espírito empreendedor. Minha mãe sempre foi empreendedora, assim, a vida inteira. E aí eu comecei a empreender no sentido de que eu fui ser babá do meu primo com a ideia de construir alguma coisa para mim, fazer dinheiro. Porque eu venho de uma família de recursos financeiros escassos. E aí eu tinha vontade, né, de comprar roupa, sapato, essas coisas assim, Coisas um caderno de mulheres. diferente. Eu falo que a mulher é mais cara, né? A gente tem muitas vontades. Na e verdade, necessidades. acho que é, né? E necessidades, né, inclusive. Aham. E aí eu comecei com essa mentalidade empreendedora. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 14, 15 anos, eu tinha o hábito de fazer roupa sob medida na costureira. E aí a minha mãe tinha feito um curso de costura quando ela era adolescente. E ela falou assim, olha, eu acho que eu dou conta de fazer algumas coisas e voltou também a estudar costura para fazer as minhas roupas. Porque a gente não legal. tinha muito recurso para ficar Sim. comprando. Aham. E aí eu venho de uma religião extremamente tradicional e a gente... O evento nosso do cristão crente, né, é ir pra igreja. É. Então, assim, a gente fazia muitas roupas para ir nos cultos e tal. E aí a minha mãe começou a fazer as minhas roupas. Então, comprava um corte de tecido, 5, 10 reais. Você fazia uma blusinha, um vestido, Sim. muitas vezes. Mas Então, você era muito mesmo barato. desenhava? Você que Nessa escolhia época, os não. modelos? A minha mãe, a gente recebia revistas Ai, Magazine... Contigo. Não. Como é que é? contigo, caras, às vezes. Manequim, aparecia. então. Manequim. É. Ma- Minha mas mãe tem- tinha Nessa também. época, eu não Assim. tinha acesso a manequim. Aham. Depois eu comecei a comprar. Nossa, era o máximo. Aham. Mas não tinha molde. Eu via as famosas, sabe, nas revistas, porque não tinha Instagram, né? Não tinha essas Não. coisas. E era eu via tão gostoso, né? Era uma delícia. Nossa, a gente Eu folhear amava. essas revistas e olhar esses modelos era sensacional. Porque Aham. minha mãe também foi costureira. Então, a gente É. tinha essas revistas. Aham. Eu recortava Ah lá. a foto ali da pessoa que eu gostei do look e falava, mãe, eu queria mais ou menos assim. Só que daí, o cristão, eu só usava saias e vestidos. E com manga. E com manga e comprido. Aham. Aham. E aí, era bem difícil de encontrar roupas também. Porque, às Uhum. vezes, quando eu gostava de uma roupa mais moderninha, eu era muito curta. Aí, não Uhum. dava pra usar. E aí, quando eu vi os modelos, eu comecei a desenhar. Eu fazia um esboço, assim, não desenhava Sim. bonitinho. Fazia um esboço, mais ou menos, pra ela saber que, né, eu queria mais ou menos aquele modelo. Mas, às vezes, tinha um decote, tinha um recorte, alguma coisa. E eu não podia. Então, a gente dava um jeitinho Ajustava. de ajustar, exatamente. E aí, minha mãe começou a fazer as minhas roupas. Daí, eu comecei a ir aos cultos com a roupa que minha mãe fazia. Aí, uma vez, teve uma colega que ela falou bem assim, onde você comprou essa roupa? Aí eu falei, minha mãe que fez. Aí ela falou assim, você não vende pra mim? Eu falei, vendo. A gente sai do Ó. culto, vamos lá em casa, que eu legal, tiro a né? roupa e aí eu te Vendedora vendo. raiz, Theo. Vendedora Raiz. Tirou Aí, do corpo. e- tirei do corpo. Aí acabou o culto, a gente foi em casa, tirei a roupa e vendi pra ela. Cara, Gente, que legal. ah, que Daiane. Aqui começou o modelo de negócio. Porque eu Você pensei, já acendeu esse caramba, Gente. dá pra fazer dinheiro com aquilo que eu gosto, inclusive. Foi aqui que começou. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, eu fiz um curso técnico de design de moda no Senac. Aqui. Uau! Aham. E aí, para aprender a desenhar, porque minha mãe continuou fazendo minhas roupas. Sim. Aham. E aí, a partir de mim, minha mãe pegava muitas costuras. Aí, ela começou a costurar realmente para monetizar. Uhum. E a gente começou assim. Então, ela gostava muito, porque eu trazia clientes, porque a pessoa me via na igreja. Aham. E aí, procurava. Quem que fez? Minha mãe.
Eu quero. Me passa o telefone da sua mãe. E assim foi movimentando Começou a as coisas. costurar pra fora. A partir de então, ela não Isso. costurava ainda? Antes não, Tá. pra fora não. Minha mãe fazia artesanato. Então- Quantos anos você tem, Dai? 33. 33. Então, você ajudou a tua mãe a ter uma profissão. Porque até então, ela era costureira pra família. Foi, E a partir daí, começou a ganhar dinheiro com costura. Uma profissão, Sim. né? Talvez Sim. a primeira mentorada, hein? Quem Olha. sabe? Mas a minha, Oh, mas legal. olha, Não sempre é? é Boa. tão incrível, porque na verdade a minha mãe, ela foi a minha principal mentora e é até Olha. hoje. A minha mãe, eu até me emociono de falar dela, porque ela é incrível, sério. Minha mãe não tem graduação, não tem, assim, não estudou, Aham. que é um calo dela, uma dor dela, que ela fala, nunca tive a possibilidade, tanto é que ela conduziu os 3 filhos, um advogado, uma médica e um engenheiro. Aham. Formou todo mundo porque ela sentia a necessidade de Ah. que a gente estudasse, porque ela não teve oportunidade. Uhum. Mas a minha mãe, ela é de uma inteligência que é surreal. Surreal. Ela me ensinou tudo, na verdade, que eu sei hoje. Eu tenho um conhecimento mais técnico, mas a base, ela me direcionou exatamente para o que eu faço. Uhum. Para tudo, exatamente. Uhum. E aí, eu comecei a... Aí eu falei, caramba, eu vou oficializar esse negócio aqui de fazer roupas. Aí comecei a comprar tecidos e acumulando os tecidos e comecei a estudar para construir uma coleção. E fui montando, assim, eu fazia umas peças, só que Você eu não montou tinha uma dinheiro. coleção. Aham, só que eu era uma... Sabe coleção cápsula que as pessoas Sim. falam? Que é tipo assim, Cápsula. bem cápsula, que é pequenininha. Você não tem muitas peças, é uma peça da Tá. mesma só. Tá. Você tem. Aham. Legal. Aham. E aí, eu comecei a vender. Mas como estratégia de Gente. venda é até interessante. Porque você fala, ó, eu só tenho Sim. essa peça. E era o que né? era Essa o meu única. diferencial. Justamente era o meu diferencial, porque eu tinha uma peça da mesma, então era meio que exclusivo. Meio não era exclusivo Era. aquilo. Era. E tinha muito mais valor, né? E aí eu comecei realmente a vender. Dei uma paradinha, porque eu me casei com 18 anos. 18 ela anos. casou Com nova 18 Por anos. causa da religião. Por causa talvez. tá. Aham. Era. Na verdade, assim, eu tava com 14 para 15 anos, daí eu me apaixonei por um menino da igreja. Aham. E aí a gente... Passa crente seu não prato. namora, Aceita bolo? né? Antes, Aceita. né? Vamos lá. Crente não namora, crente casa, né? Ah, Aí a gente... Conheceu, casou. Ai, É. gente. Só que daí a gente ainda ficou 3 anos e meio namorando. Preparando todas as coisas, né? Pra casar. Enfim. Aí com 18 anos eu me casei. E aí passou Aí eu fui ajudar o meu ex-marido na época, né? Que ele tinha uma empresa de fotografia. Fui ajudar ele e tal. E aí depois eu comecei a fazer uma coisa ou outra. Meio que não tinha muito como eu me dedicar totalmente a isso. Aí tinha Orkut, depois Orkut. Instagram, né? Aham. Você chegou de vender pelo Orkut? Não. Ah, só, tá. só pelo Só Instagram. pelo Só Instagram, pelo né? Instagram. Quando foi que a medicina entrou na sua vida? Aos 21 anos de idade. Casada ainda. Casada. Como é que foi esse... Então, Vou fazer medicina, do Aham. nada. Não, não foi do nada, né? mais ou menos. É. Eu sempre fui muito inconformada da realidade onde eu venho. Sempre. Sim. Então, eu sempre pensei assim, eu não aceito viver o mínimo. Olha, que legal. Nunca quis me acomodar e me conformar, sabe? Não é porque eu nasci pobre que eu vou morrer pobre. Mas não somente no sentido financeiro. Eu sempre quis ser admirada. Era uma necessidade minha. Eu não tenho necessidade de aprovação. Já lidei com essas questões emocionais, inclusive. Mas eu tenho um desejo muito grande de deixar algo para onde eu passei, para o social. Peraí, eu quero que alguém lembre de mim, que eu fiz alguma diferença na vida dessa pessoa, de Olha. alguma forma. Sabe, um dia todos nós vamos embora daqui, mas eu acredito, pelo menos, que em algum momento a gente vai prestar contas com o Criador, entendeu? Eu fiz você o quê? fez enquanto você esteve lá? Exato. O que eu vim fazer aqui? Eu também acredito Ah, nisso. eu também acredito. Né, Dani? Muito. Sim. Verdade. Então, eu sempre fiquei nessa necessidade, assim, mas peraí, não, ganhar um dinheiro aqui, viver essa vida aqui, e não... Tipo, sabe? Desde muito nova. E aí, nessa época, eu tava com 19 anos, eu ajudava o meu esposo, o meu ex-marido na empresa dele. E aí, só que era o sonho dele. Ele era fotógrafo Ele profissional. tinha sonho de fazer medicina? Não. Não? Não. Olha que interessante.
Aí eu pensei, peraí, eu tô vivendo o sonho dele, mas e eu? Eu quero ser Ele te ajudar ele na de empresa ajudar na de empresa fotógrafo. dele, Então, ele vai ser bem-sucedido na área dele, mas e eu? Eu quero ser protagonista também, Exato. sabe? Eu acho, assim, só uma pausa, Claro. que muitas mulheres vivem esse drama que você está Sim. dizendo. Muitas mulheres vivem os sonhos dos seus maridos, dos seus... E esquecem delas mesmas, né? Exato. Porque é um risco muito alto, porque você não tem Muito. contrato de garantia eterna no casamento. Não. Claro que a gente casa para ficar sempre casado. Ninguém casa Mas pra quem que separar. garante que você vai ficar sempre com É. ele? Né? O que pode acontecer no decorrer da vida aí, né? Então, você tem que construir a sua história. As mulheres precisam construir suas histórias. E foi o que te motivou, não Isso é? não Exato. significa estar acima, não é isso Não. que Não ele é tá isso. dizendo. Não é Não. estar acima, é estar ao lado. Mas Ao cada lado. Exato. com o seu sonho, cada um com a sua realidade. Como deve ser o casamento, né? Sim. Em outras estar palavras ao lado. também, no mínimo, uma mulher ter condições de se sustentar Exato. em caso esse casamento não der certo. Isso. Exatamente. Aí você não exatamente. constrói uma carreira e com 40, 50 anos vem um divórcio, Sim. ou você fica viúva. Sim. E aí? Né? Isso E aí? acontece. E a minha mãe, ela me treinou pra isso, na verdade. Pra ser essa mulher independente. Emocionalmente e financeiramente. Minha mãe me treinou realmente pra isso. Então, eu não tive problema na vida. Eu sempre soube. Eu estou dentro de um casamento, mas eu vou estudar, eu vou ser quem eu quero. Isso. Sempre pensei assim. E aí eu fiquei inconformada. Mesmo que eu estava ajudando o meu ex-marido na época, mas eu pensava, eu preciso ser protagonista da minha vida. E eu, sabe? Eu quero ser uma referência. Aí, passou um tempo, fui fazer fisioterapia. Faculdade de fisioterapia. Aham, eu falei assim, peraí, que caminho eu vou? Pra que caminho eu vou? Porque eu tinha essa, sabe, eu quero errar rápido, sabe? Tipo, eu quero errar rápido. Como Pra eu assim errar? Ah, tá. pra Se não pra for me isso, eu pego descobrir outra coisa. Isso, Tá. aham. Porque eu não sabia até então o que eu ia ser, definir pra minha vida. Uhum. Porque lá atrás, na adolescência, com 14 anos, 15 anos, eu queria fazer faculdade de moda. Mas a minha mãe falou assim pra mim, lembro, minha mãe falando, não faça um curso, não decida algo pra sua vida que não vai te trazer uma remuneração adequada. Aham. Com Na palavras verdade- mais simples, mas basicamente isso. Na verdade, até dá, mas é tipo Sim. assim, na nossa região, formada em moda. Tem que ser Isso. em grandes centros, talvez, Aham. né? É Mas eu difícil. pensava como um adolescente que eu queria viver aquilo, é tão gostoso, eu Aham. amo isso daqui. Mas realmente, hoje eu entendo Apesar que você talvez... se daria super bem, tipo, em alta costura, se fosse pra esse lado. Sim, Né? mas daí é uma carreira que demora muito Demora. pra isso, Demora. para você ter essa remuneração. E aí, inclusive o meu irmão também, ele é advogado. O Johnny. O Johnny. Conheço o Johnny. Meu irmão é minha referência também. Ele queria fazer faculdade de música, porque minha mãe colocou a gente pra estudar música muito cedo. E ele queria fazer faculdade de música, só que minha mãe também E falou. foi assim que eu "Você conheci não o Johnny. vai." Através aí. da O música. Johnny É. toca violino. Ele é violonista Sim, profissional. Gente, ele tocou violino no meu casamento. Sim, Dani! É, foi, meu foi- irmão. Gente, só que eu só descobri mais que era velho. o Johnny depois de muito tempo, tá? Eu não Aham. não sabia da Daiane. Gente, E o Johnny, coincidência. exatamente. Verdade, agora você falou, eu lembrei. No casamento da Dani, ele tocou Tocou violino. Meu Eu tenho irmão mais foto dele. velho. Depois eu vou te mandar. Ai, eu Ele quero. tocando Por violino. Aham, favor. vou mandar. aham. Meu irmão, ele é incrível. Os meus irmãos. O meu Uhum. irmão mais novo também, ele é maravilhoso. Enfim, aí todo mundo hoje empreende, inclusive. Meu Deus. Aí, tá. Falei, peraí, vou fazer fisioterapia e ver se é isso, né? Se eu gosto disso daqui. Aí eu entrei e falei, tipo, eu achei muito... Que não... Eu era só mais uma, não fazia... Não tinha, sabe? Não tinha nada ali que me agradava. Não ia te agregar. Não ia. E também a questão financeira, sempre me preocupei com isso. A remuneração não é coerente. Não é legal. E era um curso caro também, né, Daiane? Era. E eu fiz 6 meses. Aí eu falei, não vou fazer mais isso aqui, não. Peraí, eu preciso resolver minha vida, né? Aí eu peguei e tinha uma prima do meu ex-marido que estava na Bolívia estudando medicina e ela veio de férias. Uhum. E aí um dia eu fui na casa da minha sogra e cheguei lá, ela tava lá, essa menina, a prima. Uhum. E eu comecei a conversar com ela. E ela falou, e eu comecei a perguntar, né, como que é e tal. Surgiu outro start. um insight. E se eu for fazer medicina? Aí, eu sou um tipo de pessoa, quando eu tomo uma decisão ou quero muito algo, não Você vai tenho atrás. que me para. Não tem. Eu realmente consigo.
Porque eu fui ensinada a isso. Até Você conseguir. quer empreender, você vai ser empreendedora. Você quer ser médico, você vai ser médico. Minha mãe sempre falou, o que você quiser ser, você vai ser. Só que você precisa se estudar e se dedicar. Se esforçar. Tem que percorrer o caminho. Exatamente, sempre. Então, hoje eu vejo, por isso que eu senti uma necessidade de ser mentora de mulheres de altíssimo valor, porque, na verdade, essas mulheres que chegam pra mim, elas já têm muito valor. Só que elas não se posicionam sabem. como tal, exatamente. Elas não conseguem se enxergar o próprio valor. Exatamente. E aí elas não são valorizadas, porque o valor é percebido pelo outro, mas quem manifesta sou eu. Então eu comecei a ver, peraí, tipo, um montão de mulher incrível, só que hoje não ganha coerente ao quanto investiu, sabe? Dependente emocional, às vezes em relacionamentos abusivos. O que acontece? Aí eu comecei a perceber que eu fui treinada por uma mentora, Foi a sua que mãe. foi a minha mãe. E por isso surgiu a necessidade de ser mentora de outras mulheres. Porque realmente eu fui treinada para isso. E eu tenho certeza na minha cabeça aqui, vívida, que eu vou ser neurocientista. Porque eu tô caminhando para isso. Então, assim, não importa quando. Claro que o mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Mas eu tenho essa crença de acreditar que eu sou capaz de realizar qualquer coisa com sucesso. E é verdade. Não é? E Todos nós somos. Exato. Sim. Todas essa nós é a chave. somos. Todas. Mas a maioria das mulheres não acreditam que são. Mas Pois aí vem questão da crença também, né? Pode Exatamente. O que te falaram e tudo que você acreditou Exatamente. desde a sua infância. Exatamente. Aquela entrevista, inclusive, com a doutora Jaqueline, a nossa psicóloga, a psicóloga Jaqueline, ela fala isso na entrevista dela também. A infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. Eu amo essa frase. Ah lá. Meu Deus. E é realmente. Forte, não é, Dani? Forte. É forte. É forte. E é a realidade. E é onde você encontra as respostas para tudo, na verdade. E é muito legal a pessoa tentar fazer esse esforço de visitar a sua infância. Do que te chamavam? Do que teu pai te chamava, tua mãe te falava? Ah, essa menina não aprende, essa menina não vai longe na vida, essa menina não Isso não serve vai para dar nada. certo. Olha, gente, a potência de uma fala dessa em cima de uma Muito criança e forte. nessa adulta Exato. que se tornou, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço de olhar para nossa infância e falar, não, isso aí, essa criança, agora é uma outra mulher, não sou mais Isso essa criança. a neurociência explica também, né? Explica, exatamente. E olha que interessante que é isso, né? Porque é aqui que a gente encontra a solução e respostas para a maioria dos sintomas. A gente vive Brasil um país mais ansioso do mundo, né? Pois é. Pela Organização Mundial Você de Saúde. Viu esse Olha dado? que loucura. Que loucura. E peraí, o que acontece? O que está acontecendo, então? A gente tem que parar para entender sobre isso daqui. Desde há séculos atrás, a Grécia Antiga, Hipócrates, o pai da medicina, né, no nosso Ocidente, ele já manifestava, e a gente tem dados hoje, que os sintomas que ele relatava lá atrás, a gente vê hoje. As doenças diagnosticadas e falado lá atrás, a gente vê hoje. E se vocês analisarem, a maioria das doenças psicossomáticas, psiquiátricas que a gente vê hoje, elas mais ou menos seguem o mesmo curso. É mais ou menos tudo parecido. Só que o que acontece? A gente aprende, principalmente nós como médicos, a gente aprende a fazer um diagnóstico. Critérios diagnósticos, baseado em sinais e sintomas. Sintomas, aquilo que o paciente sente. Sinal, aquilo que eu vejo no paciente. Eu tenho critérios que me encaminham, sou treinada para isso, para dar um diagnóstico para um paciente. Só que eu não ensino e eu não sou preparada para fazer esse paciente entender o que levou o sentir, que é o sintoma. Então, a gente pensa em sintoma, se eu falo assim, ó, sintoma, a maioria da audiência, inclusive, que está nos assistindo, pensa em remédio. Entende? Mas sintoma é sentir. Eu sinto medo, frustração, angústia, inveja, tristeza. Sentimento, tem a ver com sentimento. Aí a gente tá... O sentir, eu vou e reprimo. Então, eu tô reprimindo o sintoma. Só que o sintoma não é o problema. O sintoma é a manifestação de um problema. Inclusive, só isso. Então, se eu entendo o meu sentir, eu começo a compreender que faz parte do ser biológico que sou. Acho que faz muito sentido. Porque a ansiedade... Por que a gente não resolve? Tem tantos psicólogos, tanta gente na área, mas os profissionais também não são treinados. E aqui entrou o meu maior conflito com a ciência e a medicina. Ai. Meu maior conflito.
que me fez seguir um caminho diferente. Porque na medicina você é limitado e você pode até aqui, porque a gente tem um código que nos rege. Uhum. Entende? Agora, quando eu não tô na medicina, eu posso Você fica livre. o que eu quero. Aham. Entre aspas, Aham. obviamente, né? Aham. Eu tenho que ter ética também. Aham. Mas no sentido de eu faço essa pessoa encontrar com ela mesma. Porque assim, tá tudo bem você sentir, não reprima. Uhum. Sim. Você reprimir é que causa as doenças, inclusive. Então, os transtornos de ansiedade, na verdade, tudo é ansiedade, as pessoas falam. Não é verdade? Uhum. Ah, eu sou ansiosa. Ela já toma pra si. Já pegou. Não, você está sentindo, Ansiedade. você está tendo um sintoma De ansiedade. de ansiedade. Não que você tenha um transtorno até então. Mas, claro, se você não olhar para a consciência, para dentro de você, para entender por que eu sinto isso, por que eu sinto medo. Olha um exemplo tão interessante que ontem eu estava conversando com meu namorado. Nós fomos fazer fotos. Ele tem uma empresa de móveis planejado. Inclusive, gente, Village Ambientes. Daqui de Tangará mesmo? É. Vila? Village Ambientes. Aham, é uma empresa de Depois vou móveis olhar no Instagram. planejados. Que Isso. legal. E aí, a gente tá fazendo o rebrand da marca dele. Legal. E aí, nós fomos visitar um cliente e aproveitar e fazer umas fotos. Ele foi dar um suporte. E aí, eu peguei a câmera que a gente tem e comecei a tirar foto de alguns ambientes. E aí, ele tava fazendo uns vídeos, depois ele pegou o celular e começou a fazer fotos também das mesmas coisas que eu fiz. Na hora, aquilo me gerou um mal-estar. Sinceramente, me gerou um mal-estar. Porque eu pensei assim, peraí, se eu fiz, por que tem que refazer o meu trabalho? Meu Deus. Entende? Uhum. Aí eu comecei... Aí eu na hora, minha autodefesa. Uhum. Sentir um sintoma. Tava sentindo um mal-estar. Uhum. E aí a gente fez ali, né, as fotos e tal. Eu falei pra ele, não faz sentido eu estar aqui se você tá fazendo tudo o que eu estou fazendo. Uhum. Falei bem assim pra ele. Uhum. Aí ele falou assim, não, mas eu quero fazer algumas também, porque depois a gente analisa tudo e vê o que fica melhor. Uhum. Mas na hora eu me senti ofendidíssima, porque imagina, tá fazendo o mesmo trabalho que eu fiz. Tipo, o teu não serviria pra nada, eu não tô digamos tendo assim. valor. É, Sim. esse sentimento. Aí eu tinha unha marcada, e aí eu pedi pra ele me levar, que a gente tava junto, pedi pra ele me deixar na manicure, e ficou aquele silêncio dentro do carro. Quando eu cheguei, quando eu cheguei na manicure, eu comecei a pensar, caramba, ele foi tão gentil desde o começo falando pra mim, tão educado. Por que eu senti isso? Algum gatilho despertou em você aquela sensação será que desconfortável. Crença da rejeição. É, Todos nós temos. temos. Porque é ser humano, é sentir medo da rejeição. Aham. Então, principalmente porque eu tenho a crença da rejeição por conta da minha infância, em qualquer situação que eu me coloque, a minha autodefesa se manifesta. E isso respinga nas pessoas. Então, eu comecei a me sentir mal. Aquilo me gerou um mal-estar muito grande, porque eu comecei a me sentir culpada de ter me comportado daquela forma. Então, olha, uma pequena situação, um acúmulo de um dia, 24 horas, você vai acumulando semana, 15 dias, um mês. Um acúmulo dessas situações te leva à ansiedade. E aí as pessoas falam, eu sou ansiosa. Aí eu vou no médico e falo pro doutor, eu sinto palpitação, tremores, sudorese, dificuldade para respirar. Ele dá um remédio. E aí ele te dá um remédio. A gente foi programado para isso. Então, o remédio vai aliviar o sintoma e a causa. Isso. O Vai remédio, continuar lá? o Vai remédio ele continuar só lá. remedia o problema. O problema tá lá. Tá, só Daiane. pra eu entender o final da história. E aí você refletiu lá na manicure e você voltou a falar com o seu namorado? Sim. E aí? Ele é... Ficou tudo bem. Não, ele é uma pessoa incrível. Porque eu falo assim, ó, a pessoa que tem inteligência e habilidade emocional, essa pessoa, ela vira um herói. E ele tem. E ele tem. O que aconteceu? Eu gosto de resolver logo as coisas, porque se eu resolvi ali, resolvi na minha cabeça, ai, acabou. Pronto, Isso aqui a gente acaba de resolvi, sentir. isso aqui já não existe mais. Sim. Bora pra frente. Né? Isso. Perfeito. Aí eu passei alguns minutinhos, estava conversando com a manicure, de repente eu vi ele tinha mandado uma mensagem no WhatsApp. Todo educado. Meu amor, bem assim. Eu não queria te ofender. Eu só queria fazer algumas outras fotos, porque a gente junta todas essas e a gente vê o que ficou melhor.
mas jamais quero descredibilizar você ou desmerecer. Que Desse jeito. cavalheiro. Aham. Aí que eu me senti mais culpada ainda. Ai, meu Deus, piorou a situação. Piorou a situação, porque eu falei assim, nossa. Aí, como assim? Brasil, você vai ouvir, vai ver essa entrevista e vai falar assim, mulheres. Muda endereço. Exatamente. E aí, me senti muito culpada. Eu falei, caramba, exato. E eu já tava com essa necessidade de conversar e realmente falar, não, é somente a minha rejeição. O medo da rejeição. Só que se eu não me conheço, se eu não pratico o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, você acha que eu ia compreender isso? Não. Jamais. O que eu ia pensar? Não, ele tá errado. E é E aí isso que gera uma acontece briga. na Isso. maioria dos relacionamentos hoje em dia. Porque é muito o eu. O eu. Porque é só você que faz eu me sentir dessa forma. E não é assim, né, gente? Não é assim. Na verdade, é sobre nós. É Tudo sobre- começa e termina Tudo em é nós. sobre nós, exatamente. É sobre nós, não é sobre o outro. Sim. Então, é uma das coisas que é um questionamento que, inclusive, me fez, me levou para o caminho das neurociências. Porque, com 21 anos de idade, aí tá, voltando na história, já estava com 21 anos de idade, fiz os 6 meses de fisioterapia, falei, não é para mim. Encerrei e continuei com o meu ex-marido na empresa. E aí, eu conversei com a prima lá e plantou a sementinha na minha cabeça. Eu falei, quero fazer medicina. E eu aprendi que eu posso qualquer coisa, Nossa. então eu vou ser médica. Pronto. Top. Aí, Máximo. Adorei. 3 meses, eu convenci o meu ex-marido a fechar a empresa dele e a gente ia Meu embora. Você tá brincando. Não. E ele foi Eu tenho com um você. nível de persuasão tão grande, Dani. Que você Ele não tá foi entendendo. com ela e escuta só essa história, vai. Ele foi com você Aham. e hoje... Olha que interessante. Ah, A lá que Deus sabe. Essa parte eu Eu consegui fui para a pescar faculdade de também. medicina com 20 anos de idade. Eu tinha minha casa, minha vida, tudo estável. Eu amava minha vida. Muito boa. Tinha minha casa, estava pagando o carro e tal. Aí eu falei para ele que a gente tem que construir o futuro. Hoje a gente não ganha bem. Hoje está confortável. Mas e daqui 10 anos? Como que vai ser? Eu não quero ter esse padrão, continuar com esse padrão de vida daqui 10 anos. E, enfim, fui e convenci ele aí. A gente vendeu tudo que tinha na casa, todos os móveis. Vendi tudo. Tudo. Ar-condicionado, todas as coisas. Só tinha ficado a casa. E ainda a gente, assim, vendemos as coisas para ter dinheiro para o primeiro semestre. Pra começar. Uau. É só o primeiro semestre. a casa era de vocês? Aham. E você vendeu a casa? Sim, depois sim. Aí o que aconteceu? Nós fomos aí eu fui falar com a minha mãe. Falei, mãe, fazer uma reunião com a família, né? Porque até então, 2 crianças, praticamente, né? 21 anos de idade. Ele é da mesma idade que eu. Vamos comunicar à família que a gente vai embora para Bolívia estudar. Aí fui falar para minha mãe. Minha mãe falou assim, é isso mesmo. Vocês têm que ir, porque vocês são jovens, tem que Ela estudar, apoiou. tem que fazer o que quiser na vida. Aham. Aí a gente foi falar com a minha ex-sogra, bem rígida. Aí ela falou bem assim, vocês são 2 moleques, vocês não sabem o que é passar necessidade e sofrer na vida. Nossa, aquilo para mim doeu na minha alma. Nossa. E é só que aquilo ali me deu mais vontade ainda Tipo, de ser Nossa, impulsionou uma ela. pessoa bem-sucedida. Porque eu falei assim, você não sabe o que eu vivo. Te Você não sabe a desafiou. realidade de onde eu venho. Aham. Na minha cabeça, óbvio, para não responder ela e não ser arrogante, não falei nada. Mas na minha cabeça eu falei assim, você não sabe de onde eu venho. Você não sabe Nossa. o que eu já vivi. Eu sei o que é sofrimento, sim. Com 21 anos. Eu sempre fui muito madura para minha idade. Imagina, você começou a trabalhar com 13 anos. Com 13 anos, né? exatamente. Você sabia o Sim, que era Sim, eu sabia, porque minha mãe me ir atrás do ensinou. dinheiro, né? Exatamente. Minha mãe, com 10 anos, ela sentou, ela pegou eu e meu irmão mais velho, é 1 ano mais velho que ele. Ela falou bem assim, mais velho que eu. Ela falou assim pra mim e pra ele. Pro meu irmão, ela falou assim, você vai casar um dia, você tem que saber fazer comida, porque sua esposa não vai ser sua empregada. Então, minha mãe ensinou a lavar, passar, cozinhar, tudo. Meus irmãos sempre souberam fazer tudo. E eu também. Ela falou assim, você vai estudar, você vai para uma faculdade. Desculpa. Imagina. Você vai para uma faculdade e você vai morar numa república com outras pessoas e você não deve ser folgada. Você vai ter que saber cozinhar, lavar, passar, fazer tudo. Obrigada, Vitor. Com 10 anos de idade. E ela deixava a responsabilidade para mim cuidar do meu irmão mais novo, inclusive. Nossa. Então, sempre.
casa, comida, roupa, fazia pão, fazia uns pães maravilhosos. Você fazia? Fazia pão Uau. artesanal, aham. Que Com delícia. aquele, sabe aquele fermento de batata? Fermento de Você- litro. Aham, de litro. Aham. Exatamente, que tinha batata, né? Assim. Então eu fazia. E enfim, minha mãe me preparou para lidar com o caos. Minha mãe construiu a minha inteligência emocional. Minha mãe. Então assim, nunca tive medo de nada, de enfrentar. Ah, vamos morar no monoambiente? Vamos. Eu não tinha, quando eu fui, aí fui com algumas caixas. Sou base, nunca fui Monoambiente é um quarto. um quarto. Aham. E Um eu quarto fui- e banheiro. um É onde você quarto- morava? Um quarto e um banheiro, onde eu morava. Porque até então, quando eu cheguei lá, aí eu juntei umas caixas e fui. Fomos de ônibus. Porque tinha que economizar, né? Daqui Viagem quantas horas? internacional fica caro. Quantas horas de viagem? Eu acho que foi, na verdade, foi 2 dias, porque a gente Nossa. dormiu na primeira cidade porque tinha perdido o ônibus. Vocês ficaram... Mas vocês pararam onde? Lá. Então, a gente foi por Cáceres, Sim. e aí tem a fronteira. É. Aí tem a primeira cidade da Que Bolívia. é São Matias. Que é São Matias. Acho que é, São né? Matias, aham. Aí nessa primeira cidade, a gente tinha perdido o ônibus e ficamos na casa de uma brasileira que era casada com um boliviano. Olha que Tá. legal. Aham. Mas como que você conhece? Vocês conheciam ela já? Conhecemos no ônibus indo de Uau. Cáceres pra lá. Aham. Eu sempre fui muito desenrolada. Se eu chegar, eu não conheço ninguém. Eu converso com todo mundo Aham. aqui. Saudade. Aí, eu nunca fui na cidade visitar pra saber como que era. Quando eu cheguei na primeira cidade, São Matias, eu falei assim, meu Deus, Feia? horrível. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Horrível, horrível. Tipo assim, muito feio Mas mesmo. é lá que Parecia tem uma universidade, não, né? Não. Ah, tá. Mas eu pensei, se a cidade de Santa Cruz for Por assim, assim... meu Deus Você do tava céu. indo pra Santa Eu já Cruz. tomei a decisão de tudo. Aham. É. Não tinha mais volta. Não tinha mais E volta. tinha levado o marido junto. E tinha levado. Aham. E aí? E aí, beleza, no outro dia, pegamos o ônibus e fomos. Dia inteiro de viagem. Chegamos em Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade bonita. É. Tem 2 milhões de habitantes. Uau. Enorme. Tudo que você pensar lá tem. Enorme. É bonita, Que então? legal. Muito boa pra morar. Sério? Sim, só Ai, que você que tem que ter bacana. dinheiro. É. É, Toda porque cidade grande, É, né? se você... É Pra muito boa. usufruir o que a Pra cidade usufruir. oferece e curtir Exatamente. tudo, você tem que ter Aham. bastante E grana. pra viver confortável, né? Porque, Sim. assim, se você não tem... na verdade, em qualquer lugar. Se você não tem dinheiro, você mora bem, você mora mal, você come mal, É. né? Então, não tem qualidade de vida. E aí, cheguei lá, gostei. Mas, na época que eu cheguei, tava uma época, assim, de muita seca, ventania. E aí, aquilo... Ai, meu Deus, não sei se eu vou me acostumar e tal. Mas, enfim, eu falei, eu tomei a decisão, então eu vou pagar o preço. E lá precisa prestar vestibular ou só inscrição? Não, você só faz a inscrição. E não paga a faculdade? Aí era pago. A faculdade onde eu estudei era Mas pago. E é o muito dinheiro mais pra em pagar? conta, né? Era muito mais em conta. Aham. Aí que tá. A gente tinha dinheiro para pagar o primeiro semestre. Aí, De que a gente- faculdade. Aham. Que a gente pensou? Vamos trabalhar. E vamos pagar a faculdade. Porque Lá? até então... Porque assim, a gente pensou, não vamos comprometer os nossos pais. Sabíamos que em Aham, algum sim, momento sim. eles iam ajudar. Mas não Sim. vamos comprometer eles. Ok. Aí, primeiro mês na faculdade. Eu não entendia nada. Pois Porque é, e o eu- idioma? Aham. Porque o espanhol que você aprende na escola não é o Não espanhol, é o o espanhol espanhol deles. falado. Você chega, tem um sotaque. Eles falam tudo enrolado. E eu falei, meu Deus, eu não E tô agora? entendendo. Aham. Quando começou a anatomia, nossa, eu não entendia. E uma dificuldade. E é difícil. Estudar medicina, você tem que amar muito. Você tem que gostar muito. Porque, claro, às vezes, hoje tem muitas faculdades que são bem ruins. Que é só pela política, questão financeira, né? Uhum. E formam os maus profissionais. Em todas as áreas. Na medicina não é diferente. Mas se você quer ser um bom médico, você tem que se abdicar de todas as outras coisas. Por isso que eu falo assim, ó, quem quer ser um excelente médico, é polêmico e talvez muitas pessoas vão discordar de mim. Mas é só a minha mera opinião. Tá Tá. certo. Para você ser uma profissional médica de excelência, você tem que deixar, pelo menos por uns 10, 15 anos da sua vida, a maternidade. O seu relacionamento não vai ser a mesma coisa. Não é impossível. A não ser que você leva meia boca, assim. Aham. Você leva na média. Você vai ser um Entendi. profissional mediano. Uhum. Agora, se você for fora da curva, você quer ser fora da curva, não. É só medicina. Aham. É só isso. Exatamente. Porque é uma área muito complexa. É muito difícil mesmo. Tanto é que eu coloco como parte... Claro, eu tenho essa autorresponsabilidade de muita coisa na minha vida, mas eu coloco que parte do contexto do meu divórcio, inclusive, se
foi referente à questão da medicina. Vocês Também, terminaram um relacionamento lá. lá. Na Lá. Bolívia. E ele veio e você No ficou. Não, a gente veio junto. É porque vocês acabaram terminando juntos, gente então, terminou. a A faculdade. Mas ele fez faculdade também ou não? Aham, e ele é médico na cidade Ele é hoje. médico hoje. Ah, é? Mas eu não conheço também ainda. Mas Que legal. soube há poucos dias também. Falei, nada. E como que vocês conseguiram pagar a faculdade? Aí o meu ex-sogro, ele ficou com a casa e ia pagando pra gente, Prestação. repassando o dinheiro pra gente. Na verdade, ele fez, não foi acordado preço nenhum. Ele ia passando pra gente ali o que a gente precisava e aí pra formação minha e dele. Mas para ele foi muito bom, então, no fim das contas, né? Ele se deu uma vontade sua, ele foi com você atrás do seu sonho, Sim. mas ele também se Também formou Claro. médico. transformou, Sim, né? não, isso que é uma coisa muito importante, porque assim, ó, o que Legal. eu, sabe, eu tive algumas questões em relação à minha vida espiritual, e eu entendi, quando eu entrei num conflito, numa crise existencial, para saber que caminho eu ia seguir realmente, eu busquei direcionamento de Deus. E aí eu entendi o seguinte, claro, não é do dia para a noite, né? Mas criando um relacionamento com Deus, que eu fui para medicina para fazer com que ele se tornasse médico. Que Sabe legal isso. aquele negócio assim de você tem pessoas que passam pela sua vida para te levar a lugares? Sim. Exato. Eu acredito nisso. Você fez isso. Aham. Entende? Talvez se não fosse você, talvez ele estaria ainda com a Na empresa mesma de Exato. foto, né? Exatamente. Sem E nada. eu também não seria a pessoa que eu sou se eu não tivesse tido essa Exatamente. história. Com certeza. Então, sabe, eu olho pro meu passado, eu tenho gratidão. Algumas coisas eu olho e falo, gostaria de dar uma deletada nessas coisas, assim, mas faz parte de Mas quem eu tudo sou. faz- Eu é tive que verdade. passar Tudo por faz aquilo, parte. É exato, verdade. pra tornar quem eu sou. Hein, voltando à questão do idioma, e aí, como que você fez? Você foi estudar espanhol rapidamente? Hoje você tem influência na língua? Hoje eu tenho influência na língua. Então, pelo menos, aí teve uma influência em mais Sim, idioma, né? Não, mas e a medicina, ela vai fazer parte da minha vida e faz parte, porque a minha base hoje, inclusive de cursos que eu tenho, de performance, de autoconhecimento, eu uso a base. A minha base é biologia, fisiologia, né? As neurociências está dentro dessa área também. Então, eu tenho essa base e eu sou bem cética também. E eu gosto de levar para as minhas alunas isso. Não é o que eu falo, é o que a ciência prova por A mais B. Olha, que legal. Né? Porque é achismo meu eu falar alguma coisa. Eu conto a minha experiência. Então, eu passei por isso. Não vá por esse caminho que você vai ter isso daqui. Experiência. Agora, o que você deve fazer, um passo a passo, não é o que eu falo, o que eu acho. Não é o que já alguém estudou por décadas, séculos, e fala, e formatou, e funciona, e traz resultados. E como é que você chegou a esse formato de mentorar mulheres? Porque hoje você tem curso de alta performance, hoje você mentora pessoas, mulheres empreendedoras, casadas, né? Mulheres normais, para se dar bem na vida. Como é que você formatou tudo isso, Dai? Eu juntei todo o conhecimento. Mas o start foi quando eu me divorciei. No 5º ano, eu pedi o divórcio. A gente estava num ano que estava caminhando para algo não bom mais. Onde o meu ex-parceiro não estava feliz e eu também não. Então, eu falei, a melhor coisa a ser feito é o divórcio. Aconteceram algumas outras coisas, mas que não faz sentido aqui no nosso contexto. E aí, no 5º ano. A gente estuda 5 anos, depois 1 ano é internato. Né? O internato é o estágio das outras profissões. Aí você tem a opção de fazer lá ou faz no Brasil. E eu queria já fazer no Brasil. E a faculdade onde eu estudei tinha um vínculo com... Não é um vínculo... Convênio, parceria? Um convênio, uma parceria, exatamente. Com o Brasil. E aí, com esse hospital específico em São Paulo. Diga-se de passagem, soube há pouco que ela fez internato em Regente Feijó, que fica do lado da minha cidade, Taciba. Olha, esse mundo é pequeno demais! Muitos pacientes eu atendi ali. Que ano foi isso, Dai? 2017. Eu já estava em Tangará. Olha aí, que interessante. E como que foi na prática? Você gostou? Gostei muito. Olha! Gostei. Só que daí, aí que tá. Porque foi o marco para eu tomar decisão para seguir um caminho diferente. Só que, olha só, voltando, no 5º ano de faculdade, pedi o divórcio. A gente estava no finalzinho para transição de ir para o internato. E aí, questões conflituosas, de fim de relacionamento, enfim. E aí eu falei, eu vou ficar aqui.
Só que a gente já tinha pago. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar novamente o internato para mim. E ficar lá, eu ia aprender o contexto da medicina na Bolívia. E eu queria, porque eu ia trabalhar no Brasil, precisava aprender o que era no Brasil, SUS, inclusive, que lá não tem. E eu falei assim, daí decidimos que viríamos para o Brasil, mas a gente veio de uma família muito tradicional. A família dele e a minha família. A gente decidiu não contar para os pais que estavam separados. Então a gente Sério? fingiu que estava tudo bem. Você tá brincando? Meu Sério. Deus, Dai. Durante quanto tempo? 1 ano. Meu Deus, gente. Mas aí, Gente! o que aconteceu? Porque, para contextualizar, teve um caso de infidelidade. Então, imagina que eu estava muito Ferida. magoada, Uhum, com muita raiva uhum, também. uhum, E aí, eu pensei, só que eu tenho que pensar no meu futuro. uhum, Aí, ele me fez a proposta da gente ir e morar junto. uhum. Ele também foi pra Regente? Foi. Aham. Meu Deus. Aham. Vocês moraram Que juntos, legal. mas, tipo, separados de corpos. Separados de corpos. Cada um tinha o seu lugar. Seu quarto. Só que no primeiro mês, eu já contei pra minha mãe. Porque Ah, não tá. escondo nada. Sempre Uhum. contei pra minha mãe a verdade das coisas. Uhum. Tem algumas coisas que, claro, os pais não precisam saber. Mas eu sempre deixei ela a par. Aham. E aí, ela falou bem assim pra mim. Olha como que a minha mãe, ela tem muita inteligência, assim. Muita sabedoria. Ela falou assim pra mim, eu conheço a filha que eu tenho. Se você tomou essa decisão, é porque certamente é o melhor pra você. Porque eu pensei que ela ia falar pra mim, não, você tem que ficar, vamos chamar os irmãos da igreja e tal. Porque Aham. acontece muito Ai, de verdade. reconciliação Aham. e tal. Deus. E eu sempre tive na minha cabeça, se eu sei o que eu vivo, o que eu quero. Então não tem ninguém que vai vir me forçar a fazer uma coisa que eu não quero. Uhum. Enfim, ficamos 1 ano ali, morando separado. Quando eu voltei para Tangará, aconteceram várias coisas. E quando eu voltei para Tangará, nesse contexto, ali durante esse momento, eu comecei a lidar com as minhas emoções. Porque até então minha vida era muito boa. Era tudo muito controlável, estava tudo bem para mim. E aí eu comecei a perceber que, caramba, eu me divorciei. Que Foi cair na e eu baque. amava ainda o meu ex-marido na época. Então eu comecei a ver, tipo, ele solteiro e aquilo começou a Te incomodar. me gerar problemas emocionais. Dai do céu. Aham, Ansiedade, essas coisas? isso. Chegou a ter depressão ou não? Não, mas eu ficava. Era incrível. Eu entrava no hospital, eu era uma pessoa. Eu saía, eu era outra pessoa. Uhum. Porque daí eu encontrava comigo, com a minha realidade. Uhum. Parece que eu vestia uma capa quando eu entrava no Sim, hospital. Então, sim. tipo, era a doutora Daiane, Aham. sabe? Mas aí eu comecei a ter essas questões emocionais e eu falei, caramba. E eu precisava fazer terapia, mas eu não tinha grana pra fazer terapia. Mas você não ganhava no internato Não, como médica? Não, a gente só... Na verdade, a gente paga pra trabalhar. Ah, uau. Aham. Meu Deus. E aí meu tinha Deus. despesas de tudo, né? Sim. E aí minha mãe estava passando por um problema financeiro, inclusive, e eu falei, caramba, que eu preciso terminar esse negócio aqui e, enfim, economizar o máximo. Uhum. Precisava de terapia, mas não tinha grana para fazer terapia. E aí eu falei, eu preciso me tirar dessa. Porque eu chegava, até chegar um ápice que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Que foi quando eu tive a experiência com Deus. Ah, Que Porque lindo. até então, eu foi? fui cristã a vida inteira. sim. Mas não- Só que eu Mas segui a nunca- religião, mas eu nunca realmente tive o contato. conexão. Isso. Sabe, a verdade. experiência de verdade com Deus. Aham. E teve um dia que eu cheguei, eu tava muito mal, muito mal. Eu lembro que eu deitei no chão, imagina, sem dinheiro, passando pela situação que eu tava passando. Deitei no chão do quarto. E aí eu comecei a chorar compulsivamente. Nossa. Que eu já não queria mais existir. Na verdade, quem quer desistir da vida não quer desistir de verdade. A Sim. pessoa só quer acabar com a dor. Com a Aquela dor. dor. Só que às vezes você não encontra, Você você não não sabe de sabe. onde Como. vem e como. Exatamente. E aí eu lembro que eu saí do meu corpo. E aí Deitada no chão. E aí, uma luz... Claro, isso aqui é para quem acredita, né? Aham. Eu vivi essa experiência. E até, às vezes, as pessoas... É difícil contextualizar e explicar para as pessoas. Uhum. Eu lembro que eu me via na cama e eu estava em cima, assim. Eu saí do meu Gente, corpo, eu realmente. acho Mas você tava no chão ou na cama? Eu estava na cama, só Tá. que o meu corpo embaixo e eu olhava de cima para mim. Tá. Sim. E aí, uma luz muito, assim, clara, branca, estourada, entrou dentro do quarto. E aí, eu ouvi uma voz nítida, e eu tava sozinha. Filho, o que eu tenho pra você é muito grande, você não tá entendendo. Isso daqui. E eu sabia que era Deus. Uhum. Eu já sabia. Porque eu fui criada pra ouvir A voz de Deus. Aham.
ali, eu não lembro mais o que aconteceu, se eu adormeci. Eu não lembro depois o que aconteceu. Uhum. Mas eu lembro que no outro dia, eu acordei diferente. Nossa. E aí eu Foi uma comecei... cura pra você. Foi uma cura pra mim. E um encontro com o meu autoconhecimento. Foi ali que começou. Porque até então minha vida era muito boa, não tinha problema. Uhum. Questões emocionais, não sabia nem o que era isso. Aí eu É que a nossa comecei. vida, ela não é assim, né? Não, Ela é cheia Altos de e baixos. curvas, Exato. né? Então, exatamente. E aí eu comecei a estudar neurociência, porque eu pensei, preciso resolver isso daqui, entender o que está acontecendo com a minha cabeça. Pois é, e uma médica, né? Ter uma experiência fora do corpo é muito intrigante. Fala assim, mas peraí, porque a medicina Porque vai até onde tem corpo. É, Não tem mais corpo, a medicina não vai. E a aí? ciência não vai. Exatamente. Exatamente. Tem um médico que chama Manuel Vicente, que ele fala o seguinte, que a medicina evoluiu Boa. muito do pescoço para baixo, do pescoço para cima não. Boa. Olha, E é Na verdade, realmente, faz todo sentido. realmente. Na verdade, tem a psiquiatria, mas a psiquiatria atua mais no campo da medicação mesmo, aquilo que a gente estava falando, né? Tratar o sintoma, Esse né? é o ponto, exatamente. Que eu entrei em um conflito muito grande, porque eu estudei 5 anos, mais um ano de internato. E a medicina, nenhum livro eu encontrei Nossa. o que eu descobri depois. Que foi quando eu encontrei comigo mesmo. A consciência. Porque até então... Ah, Mala, querida, você tá sentindo palpitação? Falta de ar? Tá começando a ficar irritada, irritabilidade com frequência? Possa ser ansiedade. Vou te prescrever aqui. Ah lá. É isso. Uhum. Porque são critérios diagnósticos, baseados Uhum. em sinais e sintomas. Então, a medicina, desde Hipócrates, é estudar doença. Então, por exemplo, a psiquiatria, ela foi desenvolvida, criada, para entender as doenças. Uhum. A partir dos critérios diagnósticos. E não entender o problema que leva àquilo. Uhum. Entende? Então, assim, a gente é preparado para prescrever, para diagnosticar, mas não para resolver o problema. Ô, Daiane, aproveitando isso daí, você acredita que a maioria ou todas as doenças... Começa aqui? Sim, eu acredito. Por exemplo... E é um pouco polêmico até falar isso, né? Tudo é polêmico. Se vocês não estão É. preparados para esse Aham. assunto, eu estou, porque eu gosto de entender certas Eu coisas. também. Aí, ó, E pra mim faz muito a gente sentido. gosta de ouvir e Aham. entender. sim. Porque já ouvi muita gente falando, se você não fala, isso é fato. O teu corpo vai falar. Adoece. Ele vai adoecer. Mas, dor no estômago, muito forte. Câncer Sim. de garganta, por exemplo. Sim. Câncer de mama. Tudo tem relação? Tudo. Tudo tem relação na infância também, na verdade, será? tudo está relacionado com a nossa mentalidade. Tudo. O bem-estar, a saúde, é esse bem-estar físico, do corpo, da mente, espírito, emoções, tudo. Porque a gente não é uma coisa só. Não é verdade? Então, tá tudo relacionado. Ó, um exemplo muito simples da gente entender a correlação, que a gente é um ser que está tudo correlacionado. E as especialidades estudam partes. Eu tô com dor no estômago, eu vou no gastro, ele me prescreve um antiácido, sabe? Alguma medicação para resolver esse sintoma. Mas esse sintoma, muitas vezes, está vindo de um luto mal curado. Porque quando eu estou apaixonada, eu sinto borboletas no estômago. Não é verdade? Ou seja, a minha mente cria uma imagem mental da pessoa que eu gosto e a minha mente manda informação para o meu cérebro. Na verdade, o cérebro cria a mente, né? E aí, existe uma maquinaria acontecendo aqui, bioquímica, que manda o meu corpo responder. Tá tudo relacionado. E aí, mágoas, rancor, tristeza, ódio, Nossa. cria as doenças. A maioria das doenças. Com certeza. Claro, existe a genética, né? A gente tem doenças hereditárias, existe todo esse contexto. Mas vamos falar da modernidade. A doença do século XXI. Ansiedade, transtornos psicossomáticos, inclusive. Dai, quero que você fale um pouquinho agora como é que as pessoas, com as mulheres, podem ser ajudadas por você de forma muito prática. Quero que você fale isso para essas mulheres, mas pense um pouquinho na resposta. Antes disso, a gente vai dar um recado rapidinho. Perfeito. Quero falar para
Você, Theo, a gente precisa falar pro produtor rural, Olha. para você que é homem do campo, mulher do campo, você que é do agro. Gente, atenção, estamos no período de seca Verdade. aqui na nossa região, na região centro-oeste do Brasil. Seca muito, o tempo falta muita Intensa. umidade e você sabe, o risco de incêndio É muito. nas lavouras é enorme. Quantas reportagens ao longo da nossa vida profissional a gente fez sobre isso? Toda seca praticamente tem incêndio, tem Tem. queimada nas lavouras. Tanto que agora o Pantanal tá em chamas, né? E já Então, tem dias, e o meses. prejuízo que isso causa, que isso gera, além do prejuízo para o meio ambiente, o prejuízo para o bolso do pro produtor. Então, eu vou te dar uma dica. Dá um pulinho lá na Trator Tech Mac, ou manda uma mensagem, liga para o Alfredo, para os meninos do atendimento, para o Éder, que é gerente, fala com o pessoal da Trator Tech Mac e vê o que tem lá para te ajudar. Eu já vou adiantar, ó, tem tanque, tem bomba, tem pipa para você equipar a sua propriedade, estar preparada para qualquer eventualidade relacionada a incêndio, a fogo. Não espera acontecer para depois ir atrás de ferramentas para te ajudar a combater fogo. Fique preparado. Que não venha, mas se vier um incêndio, se vier uma queimada, que você esteja preparado para Preparado. enfrentar. A dica do podcast Entrevista com Elas, com a Theo e com a Dani, esteja preparado para as queimadas e procure a equipe da Trator Tech Mac, a gigante da Lions e a gigante do agro de Tangaraí região. E você também tem outro recadinho, né? Tem outro recado. Agro tem tudo a ver com meio ambiente tem tudo a ver com energia solar. E claro que a nossa dica de sempre é Campo Solar, soluções em energia renovável. Você quer ter mais conforto na sua casa, na sua empresa, sem se preocupar com o gasto de energia elétrica? Campo Solar. A dica é: pegue no mínimo as 3 últimas contas de energia elétrica e entregue essas contas para a equipe da Campo Solar, que eles vão fazer as contas e eles vão te entregar um orçamento super bacana. Gente, Campo Solar, Daiane, não sei se você sabe, ela é a pioneira aqui em Tangará da Serra no setor de energia solar. E é uma equipe fantástica, principalmente no pós-venda, porque sempre tem um probleminha aqui, outro ali, e eles estão ali sempre preparados. E detalhe, Campo Solar, ela é representante da WEG, uma empresa fantástica. Então, assim, os equipamentos que a Campo Solar utiliza são equipamentos de primeira. Campo Solar tá no estado de Mato Grosso, tá na Bahia, tá em Minas Gerais, tá em tudo quanto é lugar deste nosso Brasil. E é de Tangará da Serra, dos meus amigos, compadres Rangel e Michele. Parabéns para essa equipe. Então, se você pensou em energia renovável, pense em Campo Solar. É muito bom, né, Dani? É muito bom, Incrível. recomendamos, vale muito Vale a muito pena a pena. esse investimento. E aí, como as mulheres podem ser ajudadas por você? Porque eu tenho certeza que assistindo essa entrevista, muitas vão pensar, gente, preciso conversar com essa mulher, preciso bater um papo com essa mulher poderosa aí, me ajuda, me fala. É interessante porque, no final das contas, no trabalho que eu faço, não existe algo místico, sabe? Existe uma transformação, mas não é místico. Mas acreditam que há algo místico nisso Sim. daí? Sério? Sim. Aham. Sério, É mãe? por falta de conhecimento, né? E eu falo que nós profissionais somos educadores. Sim. A gente tem que conscientizar as pessoas do que elas são, do que elas estão passando, inclusive, porque a maioria das pessoas elas não sabem nem o que elas querem. Mas você aborda mais essa questão existencial ou realmente algumas experiências sobrenaturais, assim, que as Não. pessoas confundem com o místico? Uhum. É porque hoje em dia que está sendo mais falado sobre a questão emocional, sobre crenças. Por exemplo, a maioria das pessoas não entendem o que são crenças. Elas acham que simplesmente é uma crença religiosa. E existe aqui uma guerra, inclusive, entre ciência e filosofia. E que se você não busca conhecimento profundo, é até um pouco complexo de compreender quem é profissional. Imagina o leigo. Então, dentro daquilo que eu faço, eu trago ciência. A ciência, filosofia, esse contexto aqui. Não, eu trago experiências minhas, mas eu trago toda a parte das neurociências, principalmente.
Dentro desse trabalho, eu faço essa pessoa se encontrar com ela mesma. Porque ela já é essa potência. Todos nós somos. Então, ela só precisa encontrar as crenças, os traumas, a consciência para reprogramar. E a gente tem hoje base científica de ferramentas, de que a gente vai usar para cada tipo de pessoa, para fazer ela encontrar com ela, reprogramar essas crenças. Porque na hora que eu reprogramo a minha mente sobre as crenças que me limitam, eu destravo para qualquer coisa. Então, o ponto de partida é esse. Aí eu tenho mentorias também para negócios, que daí eu ensino ela a se posicionar de uma forma assertiva. A gente alinha linguagem corporal, sua comunicação verbal e não verbal, Isso que eu ia falar. para que ela consiga ser percebida com alto valor. Só que um dos pontos principais que eu preciso trabalhar é as crenças, porque daqui vem a autoimagem, a percepção, a imagem mental que eu tenho de mim mesma, porque como eu me vejo, o mundo me vê. Exato. Então, não adianta eu ter uma habilidade técnica incrível se eu não me percebo com alto valor. Eu não vou conseguir me vender. E autoconfiança ou você tem ou você não tem. E na hora da negociação é importante. Todos nós somos vendedores. O médico é vendedor. Quando ele vai vender um protocolo para um paciente, por exemplo. Então, é possível desenvolver a capacidade de acreditar em si mesma, a autoconfiança. Sim. Isso que você passa para suas mentoradas. Como desenvolver essa autoconfiança, é isso? Isso. A construir essa autoconfiança, mesmo que ela não tenha. Tá. Ela pode construir, sim, essa autoconfiança. Claro, algumas pessoas levam mais tempo, outras menos tempo. Sim. Né? Aham. Depende da bagagem, o histórico de cada um. Tem a ver com terapia ou com programação neurolinguística, o que você Programação, faz? isso, PNL. Você faz Com programação terapia- neurolinguística. Isso, programação neurolinguística, exatamente. Então, é possível reprogramar a mente? Como É que possível. reprograma? Ensina a gente que a gente vai reprogramar já a partir de agora. A gente Ó, reprograma. Existe uma pequena ferramenta que você começa, porque é uma jornada. Tá. A reprogramação mental, eu falo que é todos os dias. Através de É. vários pontos. Não Porque- tem um filme? Que bacana. Eu não isso. lembro o nome Aham, desse filme. O Segredo. De uma mulher Segredo, não? que ela tem que se reprogramar toda manhã, porque ela não lembra. Então toda manhã ela Ela tem precisa que ser estudar quem ela é, né? exatamente. O segredo eu assisti. Ele é um filme de PNL? Eu não tinha me Ele tocado é um disso. filme relacionado a crenças. A crença, acreditar, Aham, total. É sim. lindo, lindo, lindo o filme. Tem um... Como que é o nome dele? Eu esqueci o nome do médico. Um médico, não. É um cientista. Que ele inclusive, que criou... Que formatou e escreveu o filme O Segredo. Tem um livro também, tá. O Segredo. Tem. Eu Esqueci. li o livro também. Esqueci o nome dele. Tem um livro chamado O Segredo e tem o livro que é o princípio da fé, a lei da atração. Aham, Aí tem o Além do Segredo, que é a lei da atração com Deus na história. aham. Né? Que pra mim são as coisas estão juntas, não estão Sim, separadas. pra mim E o também. filme, que é lindíssimo. O Sim, filme é lindo. É um exatamente. romance, né? É, aham. Eu nem sabia. Eu assisti depois que eu fui entender Depois você que foi ler. estava vinculado à lei da atração e todas essas coisas. A física quântica, inclusive, né? Não sei se vocês gostam. Eu gosto. Eu também Eu gosto. gosto, mas conheço quase nada, porque é muito complexo, mas para mim também é muito real, justamente São para essas coisas que experiências. fazem sentido, né? É. Acho que é Sim. isso, né, Dani? Sim. Fazem sentido. É. É um pouquinho depende disso, um pouquinho daquilo. Depende um tempo, uma fase da sua vida, né? Porque, por exemplo, a Daiane aos 20 anos, a de 10, 13 anos atrás, certamente eu teria dificuldade também De em entender esse entender tudo assunto. isso. Sim, Você precisa passar por algumas fases, alguns desertos na sua vida para você realmente estar disposta e aberta a entender esse assunto, né? expansão de consciência. Expansão de Isso acontece com o tempo. E a gente está Exatamente. aberto para isso. Sim. A gente vai mudando, né? Sim. As pessoas vão mudando. E é importante, né? Você está em evolução. Tem um médico chamado um psiquiatra que, na verdade, nos anos 60, ele determinou esse princípio da autoimagem. Ele fala sobre a psicocibernética da autoimagem. Se chama Maxwell Maltz. E o bom é que ele é médico, então ele trouxe esse contexto para dentro da nossa área, porque se você fala com outros profissionais sobre isso, ainda existe muito tabu. Porque não se acredita muito nessa questão da crença. Só que, no final das contas, a própria medicina é contraditória porque ela fala sobre crenças. À medida que eu vendo um placebo. É. Porque o que é o placebo? Não tem princípio ativo. É uma suposta medicação que eu te dou com uma farinha ou um açúcar dentro. Mas a medicina, os médicos recorrem ao placebo também? Usa-se o placebo. Sério? Sim, usa-se o placebo como tratamento. É. Porque, Eu achei em que que era só para momento? experiências, Não, para testes. Usa-se para Em qual momento alguns isso? tratamentos.
Por exemplo, se uma pessoa, ela tá... claro, existe toda uma questão Sim. de ética, né, envolvida. Eu não sei te precisar as atualizações nesse dado momento, agora. Porque eu não estou na medicina, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que ela passou por um trauma... Ou, às vezes, ela simplesmente está com um sintoma, que é um mal-estar. Eu dou muito exemplo assim. A dona Maria chegou no meu consultório. E aí, a dona Maria está sentindo sintomas de ansiedade. Porque a filha dela, que ela criou a vida inteira, foi seguir caminho solo. Foi para a faculdade, casou, e ela está tendo a síndrome do ninho vazio. E ela não sabe fazer outra coisa, ela só sabia cuidar da filha. Aí ela chega com os sintomas. E aí ela fala assim para mim, minha filha, eu tô sentindo isso, aquilo, dor de cabeça, mal-estar, relatando sintomas de ansiedade. Ou relatando sintomas de mal-estar. E aí eu falo para dona Maria, eu vou dar esse remedinho aqui para a senhora e a senhora vai melhorar todos esses sintomas. Ela não tem uma doença, não tem um transtorno. Sim. Ela só está sentindo uma frustração, um medo, né? E tá havendo uma mudança aqui também. E aí a dona Maria, talvez eu fale para ela, olha, não tem um remédio aqui dentro, mas ele vai ajudar a senhora a melhorar. Ou às vezes não falo. Depende o que é acordado e o código de ética, né? E aí a dona Maria vai para casa e ela começa a tomar o remédio. E ela volta pro retorno da consulta e ela fala assim, minha filha, que remédio bom. E era placebo. E era placebo. Mas o que curou ela? A crença de acreditar que aquilo ia resolver. E ela também se reprogramou, trazendo um pouco para o PNL, tipo assim, não, eu estou tomando remédio, então o remédio vai me curar. Isso é também uma reprogramação? Então, na verdade, ela não reprograma porque ela não tem consciência. Depende tá. o que eu falo para ela. Tá. Se ela acredita que é o remédio, então ela não teve consciência do real problema. Tá. Agora, se eu passo a conversar com a dona Maria e falo, dona Maria, olha, isso daqui que a senhora está sentindo é normal. E aí eu começo a explicar para ela. Sabe, sentir não é um problema. Tá tudo bem a senhora sentir. Tá tudo bem chorar. Então, o que a gente pode fazer juntos? Me fala, o que a senhora está sentindo nesse momento? Porque muitas vezes a gente dá nome, tudo é ansiedade. Mas qual é o nome real do que você está sentindo? E Será que é nome medo mesmo, de ficar sozinha que a senhora está sentindo? E não ansiedade? Acho que é mais medo? provável, né? Exato. Eu acho que a solidão, o medo da solidão, acho que ronda o ser humano em geral. A gente tem Porque nós somos seres para ser socializados, somos Exato. seres sociáveis. Nós somos feitos para ficar em bando, né? Exato. Sabe aquele animal que anda em bando? Quase todos os animais, você vê espécies animais sempre em bando. E nós também, né? Também. E estar só é algo... É um medo do ser humano, É. né? A gente realmente não Tem não gente que gosta. gosta, mas eu acredito que deve ser uma parcela bem Pouca. pouca. É. Da solidão. Diferente de solitude. Da solitude, Solitude é saber apreciar sim. a própria companhia em alguns momentos. Eu acho né? muito difícil uma pessoa... Claro, aqui é a minha opinião, né? Uma pessoa que goste da solidão. Talvez ela aprendeu que aquilo é bom Sim. para ela. Mas não que ela realmente goste. Porque é tão bom a gente estar em comunidade com alguém, compartilhar com alguém, né? Aham. É o sentido, acho que, da existência, inclusive. Eu Compartilhar. percebo isso, assim, necessidade de conversar. Eu tenho. Eu também. Tipo assim, acordei de manhã, minha filha foi pra faculdade, meu marido foi trabalhar, eu tô sozinha em casa. Daqui a pouco eu vou ter que ligar pra alguém. Eu tô lavando louça, pode te ligar? Eu ligo, eu preciso Muito conversar, louco. eu adoro conversar. Eu adoro conversar também. É impressionante. Mas essa consciência é muito importante. Porque não tem como eu mudar algo que eu não sei. Eu tenho que ter consciência, Exato, realmente. você precisa ter consciência daquilo para aquilo não fazer mais parte de você. Sim. Se você não tem consciência e se você não encontrar uma outra pessoa que vá falar isso para você, você não vai descobrir nunca. Nunca. Não adianta. Você tá no seu Não é todo mundo que é autodidata. Exatamente. Ô, Dai, como que você atende as suas alunas, as suas mentoradas? É online, é presencial? Faço mentoria online. Algumas poucas eu faço presencial também. Tá. Mas a maioria. Porque o trabalho que eu faço, como eu construí isso para ser no formato digital e para atender pessoas... Tanto é que eu comecei atendendo fora do país. A minha primeira cliente foi daqui, desculpa. Tá. E aí,
a minha segunda cliente morava nos Estados Unidos. Aliás, mora até hoje. Fala português. Português, E você, brasileira. e você também pode atender clientes em espanhol. Posso atender clientes em espanhol, exatamente. Como tudo na Sim, vida e tem a sua não, e eu- importância, né? Exato. E é uma coisa... Eu amo. É. Eu amo. Aham. Às vezes eu fico com uma saudadinha, assim, eu falo... Queria conversar com alguém. Ah! Assim, aham. Pois é, aí se você Aí eu arruma assisto alguma uma coisa. mentorada da Espanha, Ah, da ia ser o Argentina, máximo. Aham, né? ia ser o Olha, máximo. que legal. Assim, pessoas de fora que eu atendi sempre foram brasileiras mesmo. Uhum. Mas eu tenho um sonho, que é atender pessoas nativas em inglês. Sério? Você fala Aham. inglês também? Não, Mas vai aprender. mas eu vou aprender. Vai ter fluência. Sim. Na verdade, sabe assim, você começa, dá uma parada, e aí como você não tem uma necessidade, você Aham. vai meio que deixando. É, acho que a maioria das pessoas que moram no Brasil, se fala alguma coisinha. Mas é para ter fluência mesmo. É uma dedicação, É é uma algo com objetivo dedicação. específico, né? Exatamente. E eu acho Senão é lindo. difícil. Sim, eu tenho muita vontade. Daiane, as suas mentoradas, elas saem de lá empoderadas também? Como é que é essa olha que relação? interessante. Porque elas precisam, durante a mentoria, eu acredito que elas vão se conhecendo, né? Sim. Se conhecendo. Muitas têm dificuldade com a comunicação, Total. que é uma das maiores dores do ser humano hoje em dia, Verdade. né? Medo, né? Na verdade, a pessoa não tem medo de falar em público, ela tem medo de... Do julgamento. Do julgamento, é. Falhar em público. Exato. É, de errar em público, é verdade. Exatamente. E daí, né? Errou. Mas assim, claro, né? né? Tá tudo Mas bem. para chegar nesse ponto, Né? a pessoa É. tem que pedalar Sim, para tem que entender pedalar. que faz parte do processo. Não são todas as minhas mentoradas que elas saem exatamente com o resultado que elas querem. Se posicionar. Exatamente. É isso que eu quis dizer, se posicionar. Sim. Por quê? Porque tem algumas pessoas que levam mais tempo. O meu processo de mentoria mínimo é 3 meses, que é o tempo que eu levo para eu entregar todas as ferramentas que ela precisa. Só que tem algumas que precisam de mais tempo. Eu já fiquei com um cliente 1 ano e meio Sério. fazendo mentoria. Uhum. E depende os traumas, depende todo um contexto também. E às vezes acontece imprevisto durante esse processo, ela tem que parar, ou aconteceu alguma coisa que ela vai desacelerar. Então, claro, como tudo na vida, nada é muito previsível, né? Aham. Mas quem realmente executa veementemente tudo em 3 meses é suficiente para ela sair uma nova pessoa. Você dá ferramentas Ferramentas. para essa pessoa. Exatamente. Só que se a pessoa não adianta eu te dar uma ferramenta para mudar a sua Exatamente, vida a se pessoa você não não treinar. faz. Isso. Se você não fizer, treinar. nada muda. Porque eu ensino adultos, a gente tem que ter autorresponsabilidade. Se você me contratou, é para alguma coisa, eu vou te gerar resultado. Só que é uma via de mão dupla. Eu seguro na sua mão, é 50% meu e 50% seu. Tem que Se treinar. no dia a dia, nas 24 horas, eu não tô com essa pessoa. Então, se eu te dou uma ferramenta e você não faz, você procrastina, deixa para depois, você não vai ter resultado. Aí você chega comigo na próxima semana, eu vou cobrar de você. E muitas vezes as pessoas olham para minha carinha assim, nossa, principalmente quando eu uso umas roupas um pouco mais manga bufante, manga Só pode puxar bufante. ele. Sempre na elegância. É, quando eu uso roupas mais manga bufante e tal, eu fico, ou o cabelo mais puxadinho, assim, fico mais meiga, né? As pessoas acham que eu sou, nossa, Docinha. boazinha e tal. Mas não, eu confronto muito as minhas alunas. E muitas vezes eu falo coisas duras que realmente a gente precisa ouvir. Sim, porque é no confronto que a gente muda, né? Então, dentro desse princípio, quando elas estão comigo, elas têm resultado. E se segue veementemente, elas caminham um caminho depois, uma jornada solo, realmente com posicionamento de alto valor. E falando sobre autoimagem, Dai, quero te perguntar assim, como é que você se vê? Como é que você se vê mentora de mulheres? Fala um pouquinho sobre essa sua autoimagem. Daiane falando de Daiane. De Daiane para Daiane. Muito bom. Eu me vejo como Xena, a guerreira, a princesa guerreira. Sabe a Xena? Não. Do desenho.
É do Aham. desenho. Eu sei- Na eu sei verdade, a Xena She-Ra. veio- então, ela veio depois Eu da sei a She-Ra. She-Ra. A She-Ra é da nossa época, a Xena é do tempo dela. Tá. Então, Xena. assim, Aham. E, Tá. e ela é um personagem de desenho, né? Que eu assistia muito. Ah, Porque ela tem... Se você olhar a roupa, ela se veste como uma princesa. certo. Sainha, um cinto, uma roupa bem, assim, bem princesa. Lindinha. Só que, ao mesmo tempo, ela é guerreira. Forte. Ela luta com homens, ela realmente tá ali numa guerra, né? Aham. ela usa corpete, né? Ela é usa- corpete? é, A She-Ra aham. também, né? A She-Ra também era Acho que essa, era assim essa também, só pegada que a aí. She-Ra era loira. Aham. A Xena é morena. Ah, você A assistiu as She- a duas. Xena é Eu morena. já, não, eu já vi. Então, a loira... Porque a Xena, ela andava com a loira, eu não lembro o nome da loira. Não sei também. Porque pra mim é a Xena. Será porque que era a eu She-Ra? A Xena morena... é a morena. É a morena. É, a Xena é morena. Porque eu, morena, me identificava Ah, sim. só com a Aham. Xena. Ah, eu Mas não ela lembro tem, porque, ela na tem a verdade, parceira que é loira, não lembro se é essa. Talvez seja a She-Ra, eu também não lembro. Mas E tudo bem. aí, então, eu me vejo como ela. É uma referência pra mim da minha infância, inclusive. Aham. Porque eu, ao mesmo tempo que eu sou... Se você me vê na minha vida cotidiana, eu tenho até uma vestimenta, o meu estilo é romântico. Aham. Eu adoro Aham. me vestir dessa forma. Aham. Eu tenho eu sei percorrer o caminho entre ser mais delicada e, ao mesmo tempo, muito rígida, Uhum. sabe? Então, eu me vejo muito nela. Que é essa pessoa que é meiga, delicada, gentil, mas que, ao mesmo tempo, tem uma autorresponsabilidade de lidar com o caos que é a vida. Aham. Então, é assim que eu me vejo. Porque se você... Eu acho que é um dos maiores valores do ser humano é aprender a lidar com o caos. Porque se você lida com o caos, você faz e realiza qualquer coisa. Você faz a pose Qualquer da Mulher coisa. Maravilha e vai, né? Inclusive, Inclusive, já Mel viu Robbins isso, Dan? fala sobre Aham, isso, eu né? acho o máximo. Pra se empoderar. É, nossa. mas realmente você tem essa É. sensação de... Faz a pose É da uma Mulher das Maravilha. técnicas, né, Theo, É. da linguagem não verbal, de falar em Isso. público, enfim. São ferramentas que a gente utiliza também para realmente passar a imagem de estou dominando Sim. essa situação. Se você vai falar em público morrendo de medo Aham, do teu com o ombro público, caído, quem que né? vai Quem que acreditar vai no que você está acreditar em você? falando? Não Você vai. tem que realmente entender que você ali é o Exato. super-homem ou a Mulher Maravilha diante do seu público. É. Eu adoro isso. E tem um estudo científico, né? Da cientista Mel Robbins, acho que é Mel Robbins, que tem um livro dela também que ela fala sobre isso, a postura de poder. Se você se coloca antes de uma entrevista de emprego, um podcast, alguma coisa, você ou uma palestra, você fica 2 minutos na postura de poder da Mulher Maravilha, os ombros alinhados, né? O seu queixo aqui na altura correta, o olhar para frente. 2 minutos nessa postura, o seu corpo produz mais testosterona, que é um hormônio que te coloca em movimento, em ação. E diminui os seus níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Que legal. Muito Mais uma interessante vez isso. a ciência Fizeram, explicando. eles fizeram um estudo, pegaram grupos de pessoas e tiveram esse dado. Coletaram saliva e depois viram o resultado, antes e depois. Pegaram 2 grupos, né? Então, eles fizeram a postura de poder, só a postura de poder, Uau. por 2 minutos. É incrível. Aí a gente volta. A sua crença. Isso aqui não é crença? É. Eu tô acreditando que eu sou poderosa, Isso. Aham. que eu sou inteligente, que eu sou boa. E a crença altera a minha química. O meu corpo, na corrente sanguínea, começa a ser liberado testosterona. Olha que loucura. Não, Esse seria. essa ligação mente e corpo é incrível. fantástico. Eu acho que a ciência hoje está se debruçando sobre isso. A gente vai vendo avanços, né? De entender novas relações, novas conexões. Sim. Realmente, a ciência entendendo mais aquilo que o corpo que só o corpo não explica, né? Que está na mente, que está no pensamento, que está na consciência. Exato, é igual a espiritualidade, né? É a espiritualidade. Tem até dados Tem que tudo falam que isso. o poder da oração. O que é a oração? É É acreditar. o poder das Da fé, palavras. acreditar. Aham. É acreditar. Exatamente, acreditar. É você mandar pro universo, o universo te responder. É você conversar com Exato. Deus e Deus... Ô, Dai, e como é que você projeta seu futuro profissional? O que você quer para você, seu sonho, seu projeto, seu grande sonho como mentora de mulheres ou, enfim, outras possibilidades que a vida te apresentar? Eu quero ter uma carreira internacional. Uau! Que- Como? Que legal. Tá legal essa história. Com o que eu faço, inclusive, o meu modelo de negócio é justamente para eu ter liberdade, o meu valor essencial. Tá. De eu poder trabalhar em qualquer lugar que eu estiver. Eu Olha. acho isso Ah, isso é sensacional. demais. Estamos juntas. Admiro Eu quem também faz, tenho sim. esse sonho, sabia? Acho que Sim. nem te falei. Mas eu É acho um que a sonho. liberdade geográfica hoje Aham.
Gente, tudo. que delícia isso. É tudo. Eu me vejo no meu futuro, assim, eu pretendo trabalhar até quando dá, porque eu amo demais o que eu faço. Então, eu me vejo no meu futuro viajando o mundo e trabalhando em uma cafeteria, em qualquer lugar. Onde você quiser, Gente, pela olha, internet. E a pela internet internet. trouxe Pela internet. essa possibilidade, né? Isso que é Exatamente. bom. E olha olha que Exatamente. legal isso que você está falando agora. Eu tenho uma amiga em Taciba, que é um ovo. É ou não é? Sim, Você nem sim. acha que você nem chegou de ir. Lênina Nobre, segue ela. Ela trabalha de onde ela quiser, Dani. Então, isso é Incrível, ótimo, Ela né? trabalha só com digital. Isso é sensacional. Há poucos dias sensacional. ela estava na Argentina. Ela, a filha e o esposo. É maravilhoso É demais. maravilhoso isso. Nossa, Deus. Hotel, e eu tô pensando que a gente também pode Dani, trabalhar onde a gente Dani, quiser, a sabe por gente quê? pode. Qualquer cidade que a gente tiver, a gente A coloca gente um consegue- estúdio de podcast Exatamente. e entrevista pessoas. E só entrevistando Exato, pessoas. mas Vai ser exatamente. É só querer. maravilhoso. A de internet verdade. trouxe Vai isso, ser né? maravilhoso. Não, e Né? não tem, É. não existe mais. A tendência é só isso daqui, é só o digital. Tudo é digital hoje em dia. Nossa, E quem não se tudo é adapta digital. à mudança de comportamento do consumidor, e nós, Daiane. consumidores, inclusive, vai morrendo, né? É Pois verdade. O futuro é o digital? O futuro é o digital. Você visualiza isso por muito verdade. tempo? Na verdade, o presente é o digital, né? É, o Sim, presente. já estamos, Sim. né? É, já estamos. Mas E o assim, vai por futuro- muito sim, tempo ainda? Sim. Eu acredito que vai chegar um momento, a minha opinião, claro. Sim. Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais pessoas indo em empresa física. Nossa. Eu acredito que esse momento vai chegar. Porque a gente compra aqui com o celular. Mas e aí A gente se conexão, relaciona. o relacionamento, o conversar? Porque conversar por aqui não é a mesma coisa Não. do tete Tá a tete. junto, Eu né? ainda Não preciso é. Exato, disso. exatamente. Eu ainda preciso disso. Isso vai ser. Tomara eu que acho isso não se isso- perca. Eu acho que isso vai ser o que mais vai ter valor. É. Isso vai valer muito Aham. a conexão, o presencial, o humano. O tempo vai ser cada vez mais valioso. Isso. Cada vez. Inclusive, já existem movimentos assim nos grandes centros. Por exemplo, eu quero muito bater um papo com a Daiane. Vamos supor, a gente não se conhece, eu quero conversar com você. E eu pago para você conversar comigo. Você sabe que tá já tá, Aham. né? Já tem essa tendência Ai, muito forte. Deus. Sim, Sério? Aham. Sim. Vou te pagar. A pessoa quer trocar uma ideia com você, ela Aham. acha que você vai ajudar na vida dela, na carreira dela. Não precisa nem ser mentora, não. Eu admiro a sua forma de comunicação, você é extrovertida. Como é que você faz para ser assim? Theo, vamos conversar comigo? Vamos, eu te cobro aí, ó, tanto, vamos. Beleza, fechou. É isso aí, Theo, não é? Ó, igual as mesas de mastermind. Que eles falam que é as mentes mestres, né? A mastermind é isso. As pessoas criam um grupo de mastermind. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito bem sucedida no mercado digital. Então, eu vou criar uma mesa de mastermind com outras pessoas para compartilhar as minhas experiências. Então, eu não te pego na mão, te dou um direcionamento. Você tem que fazer isso, fulano. Mentor faz isso. Você vai fazer isso, aquilo. Agora, nessas mesas de mastermind, tem uma pessoa que é o centro, mas todo mundo contribui. Então, eu, por exemplo, comprei 100 mil reais para participar desse mastermind. E aí, eu vou entender sobre o negócio de cada pessoa que está ali. A gente vai conversar e trocar. Então, eu agrego na sua vida, você agrega na minha. É uma mesa de conversa e troca. Networking também, ok. Mas é pago. É o tempo da pessoa e que vai ter cada vez mais a valor e a Sim. atenção que está relacionada a isso. Exato. Né? Há alguns estudos que falam que também na publicidade, daqui a um tempo, as pessoas serão pagas para consumir o seu comercial, a sua propaganda na internet. Porque as Olha pessoas não estão isso. mais afim. Não. Hoje, quando você assina o YouTube Premium, por exemplo, é porque você não quer receber propaganda. Você não está Sim. afim, Sim. né? Então, há essa tendência. Vamos ver para onde isso vai, né? A gente não sabe, é o que a gente escutava na TV. A gente não sabe para onde a internet Pra está onde indo, eu a só sei internet que a tá gente tem indo. que ir junto. A gente tem que... A gente tem que ir junto. A gente tem que ir junto. Exatamente. Nós E a gente estamos odeia anúncios. Justamente por isso. Na verdade, o ser humano não gosta... A gente gosta de comprar, mas a gente não gosta que as pessoas vendam para nós. Por isso que a gente pula, né? É verdade? E aí tem que ser reinventando, porque como que a gente vai fazer negócio? Aham. E por falar em negócios, Daniela, Aham. Dani, quem sabe muito bem e agrega no negócio do empreendedor, do empresário aqui em Tangará da Serra, é Ativos Contabilidade, né, Dani? Escritório de Escritório contabilidade. de contabilidade. Que tem uma forma de trabalhar muito diferenciada, Daiane.
Porque eles não oferecem apenas o serviço contábil. Muito pelo contrário, eles oferecem um trabalho de assessoria grandioso ali, com toda a equipe da Ativos Contabilidade. Márcia e Eleandro já estiveram aqui também no podcast. Eles têm altas dicas, inclusive eles são muito visionários com relação ao marketing. Então, eles estão sempre assim, um passo à frente, né? É uma empresa que está sempre um passo à frente e é de Tangará da Serra. Investe no podcast Entrevista com Elas, o melhor podcast do mundo. E a nossa dica da Theo e da Dani é sim Ativos Contabilidade. Se você precisa de um serviço diferenciado para a sua empresa, para o seu CNPJ, Ativos Contabilidade. Não coloque o teu CNPJ na Aí, ó. mão de quem você não tem 100% Exato. de confiança e que não está entregando o que você gostaria. Nossa sugestão é Ativos Contabilidade. Por isso que Daiane Mendes é mentora e as mulheres que querem se empoderar, que querem se conectar, que querem se posicionar, precisam procurar por ela. Porque é isso aí. que você vai ensinar, né, Dai? Exato. Aliás, você tá Aprove- com um lançamento novo aí também, um lançamento novo, ó. Você vai fazer um lançamento, né? Sim, De mais um, não é curso, é curso? uma mentoria. De mais uma mentoria. Então, aproveite esses minutos finais aí para dar a sua dica, Fazer para um vender o pitch, seu produto, exato. para vender o seu peixe, vender a sua imagem. Aproveite aí Sim. que a gente está finalizando e você tem um tempinho final para fazer a sua última fala. Perfeito. Bom, eu tenho uma mentoria chamada APF, e que ela é para desenvolvimento pessoal. E que faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu não lanço. E eu senti a necessidade de lançar agora, nesse momento. E aí, na segunda semana agora de julho, vou estar lançando APF, que é essa mentoria onde eu trabalho as macro-áreas da vida da minha mentorada. A gente não trabalha passo a passo para negócios. Então, eu trabalho crenças, a reprogramação mental, a questão da autoimagem, autoconfiança, para que daí o resultado final é ela se posicionar como uma profissional. Eu tenho mentorias também para conduzir ela no passo a passo, estratégia de negócio, criar um modelo de negócio, criação de conteúdo, presença digital, estratégia de vendas e marketing. Mas agora o que eu vou lançar no próximo mês. E eu não fico com a agenda aberta sempre. Não. Eu abro de tempos em tempos. Tá. Porque eu trabalho com turmas. Então, por exemplo, se eu fecho uma quantidade... Eu vendo horas. Com mentoria, eu vendo horas. Com cursos, eu consigo escalar. Porque daí eu consigo vender uma inscrição. A pessoa compra ali um login e uma senha e ela acessa as aulas gravadas. Aqui eu tenho essa escala, só que ela não tem acesso a mim como mentora. Tá. Né? Ela tem o suporte, ok, da equipe e tal, mas ela não tem acesso a mim diretamente. Na mentoria, eu vendo a minha hora. Então, eu tenho uma quantidade de limitadas. Então, eu abro as inscrições, eu deixo um período aberto. Fechou aquela quantidade, eu trabalho com aquelas mulheres durante 3 meses, depois que eu vou abrir novamente. Então, a APF, ela veio agora nesse momento justamente para trabalhar, nesse segundo semestre do ano, essa mulher como um ser integral. Não somente estratégia. Porque eu tenho as minhas mentoradas no dia a dia, que eu estou atualmente muito ativa no modelo de negócio delas. Então, a gente cria estratégias de vendas, de marketing, do que elas têm que fazer. Que legal. Só que daí, tem que fazer isso. Próxima semana, a gente vai fazer isso. Aí, chegou na próxima semana, ai, Dai, mas aconteceu um problema. Ai, Dai, mas o meu marido. Ah, Dai, mas é que você não sabe o que aconteceu. Meu Deus. E aí, se relaciona tudo a problemas de habilidade emocional. Então, a APF, ela entra para isso, para sanar APF é uma essa sigla? dor. É alta performance feminina. Legal. Ela veio para sanar essa dor. Porque se ela consegue construir habilidade, inteligência emocional, ela consegue realmente fazer o que tem que ser feito, que é o passo a passo do que tem que fazer na prática. Ó, a gente tem que fazer isso, tem que criar um vídeo assim, tem que fazer isso, tem que vender dessa forma. Então, é isso aí E para por o segundo que semestre. só mulheres? A minha linguagem e comunicação é para mulheres. E por conta de um contexto também de vida pessoal, eu prefiro atender mulheres. Então, me identifico muito mais. É isso aí, a Xena. Xena, princesa guerreira. Dai, foi um grande delícia. prazer Ai, te delícia. conhecer. Prazer é meu. Adorei demais. Adorei muito saber que você me assistia na TV. Super conectei contigo também por isso. E também pelas suas vivências, pela sua crença no sobrenatural, do além do corpo, né? De É muito legal. entender o que é consciência. Eu me conectei muito com você, agradeço demais por você ter vindo, o seu tempo, né? Falávamos do ativo tempo, a sua atenção, as nossas falas também, as nossas
as nossas pequenas interrupções, para realmente tentar extrair a sua melhor versão para este conteúdo que a gente entrega aqui. Então, muito obrigada mesmo e te desejo que todos os seus grandes sonhos sejam alcançados e realizados. Estaremos na torcida por você. Amém. Eu me identifiquei demais com a Teodora no primeiro ponto de contato, né? Eu já me conectei, Gostoso. maravilhosa demais. E assim, ver realmente dispor um tempo aqui, vocês, né, contribuindo com o tempo de vocês, eu sei que é algo tão valioso e eu aprecio muito e agradeço, inclusive. Eu espero que tenhamos outras oportunidades de estarmos juntos, né? Vamos marcar cafés. Sim, vamos trocar. Continuar, Né? Continuar, um além bate-papo. daqui, né? Mas para mim é uma gratidão muito grande estar aqui com mulheres tão incríveis, inteligentes, bem-sucedidas e que, né, a gente possamos inclusive fazer parcerias aí no Muitas. futuro. Claro, né? claro, Ai, claro. Dai, foi Gratidão. muito bom. Claro. Foi Imagina. muito boa essa nossa entrevista. E com certeza você está se conectando com mais e mais e mais e mais mulheres aí também. Então, gente, Daiane Mendes, doutora Daiane Mendes, segue aí no Instagram. Acompanha ela, porque nós nem falamos, mas lá você vai ver. Ela começou no nicho do emagrecimento É. na internet. Aham. Exato. Então, tem toda uma história também por trás disso, né, Dai? Sim. Isso é muito legal, isso é muito interessante e sempre voltado à saúde e à ciência. Futuramente, nossa neurocientista de Tangará da Serra. Amém. Olha, E eu vou vir aqui atuar aqui. com certeza! É isso. E também, Gratidão. Theo, temos um último recadinho, seu e meu. Sim. Dê o seu Temos. recado. Quer falar? Eu quero falar Olha, com que legal. você que tem muita dificuldade em falar diante da câmera, em aparecer, em gravar vídeo com celular para vender seu produto ou seu serviço. Eu tenho algo para você. Eu preparei um curso onde eu reúno as principais técnicas, as principais ferramentas que os jornalistas de televisão usam para falar bem diante da câmera. Então, você vai encontrar o link por aqui em algum lugar ou algum botão para clicar. Vai clicar e vai ter acesso a todas as informações. Espero muito, de verdade, tenho certeza que esse curso vai te ensinar muito e eu te espero para me conectar com você lá do outro lado. E o Bom. seu recado é? Muito legal. E eu quero falar com você que quer divulgar a sua marca, quer divulgar a sua empresa, pode falar com Teodora Malacrida, que também hoje virou uma marca, né? Eu faço divulgação também, além do mestre de cerimônias. Para você que tem empresa, para você que vai fazer aniversário de 15 anos, casamentos, festas, mestre de cerimônias, para apresentar o seu evento e o seu evento ficar ainda mais lindo. Na verdade, eu falo que o mestre de cerimônias é a cereja do bolo. É. Aniversário de 15 anos, formatura, inauguração de empresas, lojas, precisa. Uma excelente apresentação. E eu posso te ajudar nisso daí também. Então, acessa aí as nossas redes sociais, Teodora Malacrida, Daniela Santos. Jornalista Daniela Santos. Entrevista com elas. Se inscreva no canal, Isso. ative as É notificações muito importante pra gente você se inscrever no nosso canal. e você sempre será avisado se você ativar a notificação quando tem vídeo novo. Estamos aqui batendo papo, conhecendo pessoas empreendedoras com grande potencial de entrega de conteúdo para você. Continue acompanhando. Muito obrigada por estar com a gente até aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo. Fica com Deus.